Que a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, esteja guardando a sua mente e o seu coração. Que bom estarmos juntos numa quarta-feira tão abençoada e este frio maravilhoso. Amém? Alguém está pensando assim, poxa, mas o frio vai propagar mais e mais o corona. O corona já está detido, no nome de Jesus. Eu tenho aqui a minha máscara. Se você tem a sua máscara, pode usar a sua máscara, não tem problema, não vou usar a minha porque eu vou pregar. Mas eu caminho com a minha, se eu precisar, eu coloco. Então, se você está com a sua máscara, pode colocar a sua máscara. Na saída nós temos também o álcool gel. Prevenção sim e medo não. Não há nenhum temor no nosso coração. E para a honra e para a glória do nome do nosso Deus, nós como autoridades no mundo do Espírito estamos resistindo à ação das trevas na nossa cidade. E a nossa proclamação é que não haverá mortandade. Os leitos das UTIs estarão sempre vazios. Amém? Você concorda comigo? Nós não caminhamos por aquilo que nós vemos, nós caminhamos por fé. E mantemos firme a confissão da nossa esperança. Não permita que o medo, o pavor alcance o seu coração. Esteja bem firmado o seu coração na palavra. E você vai avançar, você vai prosseguir. Nós vamos prosperar neste tempo. No tempo da aflição, a palavra que está sobre nós é Manassés e Efraim. Nós vamos nos esquecer do tempo da dor, dos dias trabalhosos, e vamos prosperar na terra da aflição. E temos visto isso. Deus agindo de uma forma poderosa, sobrenatural em nosso meio. Você pode dar um aplauso a Ele? Graças a Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Nós estamos desenvolvendo uma série de mensagens e eu tenho certeza que Deus Ele está falando conosco através destas mensagens que começamos a série falando a respeito do temor de Deus. O temor de Deus é a chave para todos os tesouros. E eu confesso que eu nunca havia meditado tanto a respeito deste tema. E Deus tem ampliado o meu coração, o meu entendimento, para que, através do entendimento, possamos viver o princípio, para que possamos entrar nesta dimensão poderosa, para vivermos a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Quando a Bíblia fala de riquezas encobertas e tesouros escondidos, não está falando de uma jazida de ouro, de petróleo. É muito mais que isso. Isso não é nada diante do que o livro do profeta Isaías fala no capítulo 45, que fala das riquezas encobertas dos tesouros escondidos. Isso é o que está por trás da letra, é o que está por trás da palavra. Quando a revelação chega ao nosso coração, os mistérios de Deus são desvendados aos nossos olhos e nós entramos neste armazém e ali com tanta riqueza e a glória de Deus se manifestando. E eu creio que Deus quer nos levar para esta dimensão de entendimento e de revelação. Diga comigo, riquezas encobertas, tesouros escondidos. Então nós vamos prosseguir. Eu sei que não é possível ministrar em uma reunião como esta ou duas reuniões, mas para mim não importa quantas reuniões a gente precisa ter para que possamos desenvolver este tema. Depois você vai poder receber a mensagem e toda a igreja vai ter a mensagem compartilhada através dos nossos pastores, dos nossos líderes. E eu creio que o temor do Senhor vai impregnar o nosso ser para que possamos ter o entendimento aberto, entrarmos e desfrutarmos de todas essas riquezas que estão em Deus, que foi manifestada através do seu Filho amado Jesus Cristo. Então vamos lá para o texto, Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes capítulo 12. É muito importante que você nos acompanhe, e eu sei que temos muitas pessoas conectadas em casa, que você tenha a sua agenda e anote os textos. E se você também não puder anotar, depois a gente compartilha a mensagem no YouTube e você vai poder fazer as suas anotações. Mas você que está aqui tem a sua agenda, e se você não tem uma agenda e quer uma agenda, eu vou dar uma agenda para você. Como é importante termos uma agenda para fazermos as anotações.
Hoje nós temos os nossos celulares que ajudam muito, mas é importante que você sempre tenha algo para você fazer anotações. Quando vem assim uma mensagem, uma luz, você já anota. Eu sou assim. Muitas vezes eu acordo de madrugada, vem alguma coisa, eu anoto, porque é possível que eu durma e esqueça, mas já está anotado, e ali é o fiozinho para que eu vá e cavar e encontrar essa jazida poderosa de revelação. Então também aconselho você que está aqui e você que está em casa e que depois também vai poder ouvir essa mensagem, a sempre ter uma caneta e uma agenda para que você possa fazer essas anotações. Eclesiastes capítulo 12, Eclesiastes 12, 13, diz assim: de tudo que se tem ouvido, tem uma outra tradução, filha? Dá para ver a outra tradução? Para ficar mais ou menos mais parecida com a minha. Olha só, de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. De tudo que você tem ouvido, a suma, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Quando nós olhamos para o livro de Provérbios, Eclesiastes, Cantares, principalmente Provérbios, nós atentamos sempre para a expressão sabedoria. E parece que todos os escritos ali falam a respeito de sabedoria, e até parece que a ênfase do pregador, do escritor, é a sabedoria. Mas na verdade ele vai fechar tudo aquilo que ele escreve, dizendo: olha, o resumo de tudo que eu estou escrevendo, a suma de tudo que eu estou falando a vocês é o que? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Então ele está dizendo, o resumo de todos os escritos, de tudo aquilo que eu escrevi, de tudo aquilo que eu preguei, Provérbios, Eclesiastes, há uma sinalização principalmente de Provérbios, Eclesiastes, lógico também, a maior parte ou for escrito por Salomão. Eclesiastes não há uma coisa muito clara a respeito disso, mas os eruditos eles apontam, e aí quando você lê o livro Eclesiastes, você vai encontrar algumas referências que apontam para Salomão. E Salomão, ele escreveu 3.000 provérbios, ele compôs mais de 1.000 cânticos, 1.005 cânticos. Imagina a sabedoria, falando a respeito de instrução. Mas ele diz, olha, tudo se resume aqui: teme a Deus. E eu quero dizer para você, tudo se resume aqui: teme a Deus. Ele fala a respeito do princípio da sabedoria, mas ele diz, o temor do Senhor. Provérbios 1:7, e também o Salmo 111, versículo 10 diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu vou trazer um pouquinho à memória aquilo que eu ministrei no domingo aqui às 17 horas, depois a gente amplia um pouquinho mais. Sempre vou trazendo a memória e vamos ampliando um pouquinho mais. Ele diz, o temor do Senhor é o quê? O princípio, é onde tudo começa. Tudo começa com o temor do Senhor. Você vai alcançar a sabedoria, mas para que você alcance a sabedoria de Deus, passa pelo temor do Senhor. Passa pelo temor do Senhor. O temor do Senhor, ele é uma chave. Observe comigo, olha, ele dá a resposta. E o que é o temor do Senhor? Alguém pode perguntar, mas o que é o temor do Senhor? Eu creio que existem pelo menos 3 tipos de medo. Aquele medo que dá um pavor, que isso vem através da ação de demônios, aquele pavor. Existe aquele medo que é um medo natural, que se você ultrapassa assim, alguns limites assim, e você sente aquele frio assim, e você retrocede. Mas existe o temor de Deus, que não é ter medo de Deus. Mas olha só, Ele mesmo que dá a resposta em que consiste o temor do Senhor. Então vamos ler esse texto. A Bíblia é tão extraordinária que ela responde a si mesma. Provérbios 8:13. Ele define aqui o que é o temor do Senhor. E diz assim: o temor do Senhor consiste, olha isso, o temor do Senhor consiste, a minha diz consiste, ali diz, o temor do Senhor consiste em odiar o mal. Olha o que ele diz, o temor do Senhor consiste em odiar o mal, ou aborrecer o mal. E não para aqui, ele diz mais, o temor do Senhor consiste em aborrecer a soberba,
a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. E ele diz: eu aborreço. Deus, ele aborrece. Percebe? Então o temor do Senhor consiste, é que ele diz em que consiste o temor do Senhor. O temor do Senhor é você honrar o que ele honra, amar o que ele ama, obedecer os seus mandamentos, submeter aos seus estatutos. Isso é temer ao Senhor. O próprio escritor de Provérbios, ele diz em que consiste o temor do Senhor. E ele vai dizer: olha, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Todos nós sabemos o que é mal. Há uma lei de Deus estabelecida dentro de nós. Mesmo aquelas pessoas que corromperam os bons costumes, que como que vão tendo a mente cauterizada, mas elas conseguem ter a percepção entre o que é bom e o que é mal. A lei de Deus, ela está estabelecida, há um registro da lei de Deus em nossos corações. E nós sabemos o que é mal, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Mesmo diante de todo o cenário que vemos de desconstrução de um padrão ético e de família, todos nós sabemos no nosso mundo interior o que é certo e o que é errado. E em que consiste o temor do Senhor? Consiste em aborrecer aquilo que Deus aborrece, amar aquilo que Deus ama e honrar aquilo que Deus honra. Eu estou tão feliz porque Deus tem ministrado ao meu coração a respeito deste tema. Ontem eu estava com alguns jovens no CETOC e eu pude ministrar um pouquinho a eles. Hoje eu recebi uma mensagem de um deles dizendo assim: apóstolo, eu sou grato a Deus. Em poucos minutos que nós estivemos com o Senhor ontem, eu aprendi tanto. E eu falei a respeito do temor do Senhor por alguns segundos. Eu sei quais são os pensamentos de Deus para cada um de nós. Eu sei quais são os pensamentos de Deus para a nossa nação. Mas, sabendo os pensamentos de Deus e o que Ele pensa ao nosso respeito, Deus tem trazido luz ao meu coração para entender e compreender que para chegar lá e viver tudo isso, temos que viver o princípio. E o princípio é: teme a Deus. Teme a Deus. E eu creio que o Espírito de Deus está trabalhando tão forte, e a minha oração é esta, que a gente vai saber qual é o limite, e a gente vai entender na hora e a gente não vai avançar. Falei até aqui. Você entende? Mas sabe por quê? Porque Deus quer se revelar e Deus quer se manifestar a você como nunca se revelou e se manifestou. Muitos de nós pensamos que conhecemos a Deus. Pensamos. Tivemos assim um vislumbre da sua glória. E ter um vislumbre da glória de Deus é extraordinário, é maravilhoso, mas é só um vislumbre. Ele quer que nós mergulhemos em águas profundas. Eu estava agora no finalzinho da tarde orando, e veio esse texto no meu coração. Eu fiquei pensando um pouquinho a respeito daquele rio, que a pessoa começa a entrar, as águas dão aqui nos artelhos, e depois ele vai mais um pouquinho, sobe um pouco mais, depois dá nos lombos, e depois tem que nadar. Olha só, crianças, elas gostam de brincar nas águas rasas, e as águas rasas já é um lugar agradável, é muito bom. Imagina, as águas rasas é um lugar bom, mas existe um outro lugarzinho que vai levar você para um lugar melhor, e você pode ir um pouco mais. Mas algumas pessoas se contentaram, viram um vislumbre da glória de Deus e ficaram estacionados, dizendo: olha, que extraordinário, que maravilhoso. Mas eu quero dizer, Deus tem muito mais para cada um de nós. Deus tem muito, mas muito mais. Uma coisa eu estou certo: Deus, Ele deseja, Ele quer se revelar a nós.
E Deus está nos ensinando, através da sabedoria, do discernimento, do conhecimento, a revelação, que para alcançarmos e entrarmos nesta dimensão, neste armazém que eu falei, que a paz, uma paz que excede o entendimento humano, não consegue entender. Algumas pessoas, elas não vão conseguir entender como que pode desfrutar de paz e estar nesse nível de paz com tudo que está acontecendo. Mas essa é a paz de Deus que está lá no armazém. E nós temos a chave desse armazém, que se chama o quê? Temor do Senhor. É você desfrutar de alegria, de você desfrutar de paz, mesmo que ao seu redor esteja tudo como que caindo, tempestade, ventos. Na verdade, a paz não é a ausência de guerra, mas é o resultado da presença de Deus nas nossas vidas. A paz não é a ausência de guerra. Se eu perguntar aqui quem está passando por alguma guerra, tem algum desafio, todos nós temos. Mas existe algo tão poderoso e grandioso em Deus, e neste armazém, cuja chave para ter acesso passa pelo princípio, que é o que? O temor do Senhor. Neste armazém há abundância de alegria, há abundância de provisão. Tudo que você precisa está lá. E Deus está nos conduzindo pelo entendimento e pela revelação da sua palavra e colocando chaves poderosas nas nossas mãos, porque Ele deseja, Ele quer que você adentre este lugar e você ali desfrute intensamente da presença dEle, onde todos os temores caem por terra. Na presença de Deus não tem temor. Quando eu falo de temor, estou falando desse medo. O medo das coisas que podem acontecer, que poderão vir através de tantas notícias. Estou falando deste. O temor a Deus é uma outra coisa. É você reverenciá-lo. Você tê-lo em autoestima, em consideração e respeito. Respeito. Olha só o que diz aqui. Provérbios capítulo 6. Olha isto. 6 coisas que o Senhor aborrece. 6 coisas. E a 7ª que Ele abomina. Preste atenção. Há 6 coisas que o Senhor aborrece. E há uma 7ª coisa que Ele abomina. Vocês querem saber? Quais são as 6 ou as 7? Vamos para frente um pouquinho. Olha só, Ele aborrece olhos altivos. Ei, entendeu? Não está falando que você não possa ter uma postura, mas é que fala de altivez. Língua mentirosa, isso aborrece a Deus. Língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Próximo. O coração que maquina pensamentos perversos. O coração que maquina pensamentos perversos. Pés que se apressam para correr para o mal. A testemunha falsa que profere mentiras. Olha só. Testemunha falsa que profere mentiras. Agora a 7ª que Ele abomina: o que semeia contenda entre os irmãos. 6 coisas Ele aborrece, mas a 7ª Ele abomina. É aquele que provoca o quê? Contenda entre os irmãos. Glória a Deus, que na comunidade global não existe essa ação das trevas, do inferno, e não há contenda entre nós. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Diga glória a Deus. O Senhor é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Olha só, Isaías 33:6. Estou trazendo a memória para fixar no seu coração como um prego, um aguilhão. O escritor de Eclesiastes diz: olha, a pregação, as palavras do pregador é como um aguilhão, é como um prego, vai ficar fixado. Amém? Olha só, Isaías 33:6.
4 coisas acontecem com aqueles que temem a Deus. 4 coisas. 4 coisas acontecem com aqueles que temem a Deus. Você já entendeu o que é o temor do Senhor, não é verdade? Entendendo o que é o temor do Senhor, observe agora o que o profeta escreve. E ele fala a respeito de 4 coisas que acontecem com aqueles que temem a Deus. Primeiro, haverá estabilidade nos seus tempos. A primeira coisa que acontece com aqueles que temem a Deus, haverá o quê? Estabilidade. Você já viu aquela expressão que alguém diz assim, olha, eu estou firme como palanque de aroeira no brejo? Você já viu essa expressão? Isso vem de onde? Nós estamos firmados na rocha. Amém? Firmados sobre a rocha, que é Cristo, que é a sua palavra. E somos o quê? Inabaláveis. Inabaláveis. A promessa para aqueles que temem a Deus é haverá o quê? Estabilidade. Mas para quem não teme a Deus é o quê? É aquilo mesmo, o palanque no brejo. Não há estabilidade. Ele é levado de um lado para o outro nas suas emoções. Dependendo do que ele ouve, ele entra assim, agora eu vou ganhar o mundo. Dependendo do que ele ouve, já procura o quarto escuro. Não há estabilidade. Vive como que em uma gangorra. Sobe, desce, desce, sobe. Já viu aquilo? Sim. Tem gente assim, como que num pêndulo. A promessa da parte de Deus para aqueles que o temem é que haverá estabilidade. Independentemente da economia, haverá estabilidade. Ei, não crê não? Diga amém, concorde comigo, pelo amor de Deus. Eu creio, acredite, falei, é assim mesmo, vai ser assim. Aí o cara vai falando, não, mas os cientistas, os economistas já têm a projeção. E aí você, ao invés de ficar firmado pelo princípio do temor do Senhor, dizendo que haverá estabilidade, você se move e aí fica instável. Haverá o quê? Estabilidade para aqueles que temem a Deus. E termina aqui? Não. A Bíblia diz que haverá abundância de quê? De salvação. Abundância de salvação. Uma intervenção sobrenatural. Eu me lembro que alguns anos atrás, cerca de 20 anos atrás, nós tínhamos um desafio financeiro que não tínhamos de onde tirar esses recursos. O nosso desafio era muito alto. Mas havia paz no meu coração e segurança. Muita paz. Havia tanta paz que o diabo chegou para mim assim nos meus ouvidos assim, diz assim, olha, você é irresponsável, muito irresponsável. Porque ao invés de você estar preocupado, você está aí tranquilo, descansado. Isso é irresponsabilidade. Ó o que o diabo ia falar para mim. Mas eu me lembro que eu estava no meu carro tocando aquela canção, tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é. Deus entrou no meu Fusca, meu irmão. O Fusquinha deu aquele sorriso. E Deus falou para mim, filho, eu sou fiel. Deus levantou uma pessoa, aqueles que não era um conhecido meu, amigo meu. Ele me conhecia de algumas reuniões que eu estive e em que ele esteve, de um outro estado. E Deus falou com ele lá, diz, olha, você vai enviar uma oferta para a igreja evangélica em Campo Grande, na época, e deu a ele o valor. E naquela época ele depositou cerca de $16 mil na conta da igreja. De onde vem e como vem? Aí você vai dizer assim, apóstolo, isso aí é porque você é apóstolo. Não, isso é para aqueles que temem a Deus. Haverá o quê? Salvação. Salvação. Haverá abundância, dizendo, abundância, olha aqui, abundância, abundância, diga abundância, abundância de salvação, não é algo de escassez não, ou escasso, abundância, todo tipo de salvação que você possa imaginar, haverá, você acredita?
O que mais? Olha só. Sabedoria? Então ele diz, sabedoria. E o que mais? Conhecimento. Aí ele diz, aonde haverá estabilidade? Aonde haverá abundância de salvação? Aonde haverá sabedoria e conhecimento? O temor do Senhor é o teu tesouro. Ó, tudo isso vai acontecer quando o temor do Senhor for o teu tesouro. Tesouro se guarda, não se despreza. Não é verdade? As suas joias ficam esparramadas pela casa em qualquer lugar? Lógico que não. Os seus dólares ficam esparramados pela casa em qualquer lugar? Lógico que não. Quanto mais precioso for, mais você guarda. O temor do Senhor é a preciosidade, é o tesouro poderoso que vai dar acesso a você à estabilidade, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. Você pode dar um aplauso a Ele? Acredite nisso. A salvação é enviada àqueles que temem a Deus. Deus envia a salvação para aqueles que o temem. Observe comigo Atos capítulo 13, versículo 26. Atos 13, 26. Observe esse texto. Atos 13, 26. Irmãos, Atos 13, 26. Irmãos, filhos da estirpe de Abraão. Essa tradução é extraordinária, hein? Estirpe de Abraão. Irmãos, filhos da estirpe, da qualidade de Abraão. E os que dentre vós, o quê? Temem a Deus. E os que dentre vós temem a Deus. Para vocês, filhos de Abraão, e também os que dentre vós temem a Deus, a nós é o quê? Enviada a palavra desta salvação. Olha que extraordinário. Então a palavra de salvação é enviada para aqueles que temem a Deus. Tudo que nós precisamos é da palavra. Tudo que nós precisamos é da palavra. A palavra basta. Por que que Pedro caminhou por sobre as águas? Na verdade ele caminhou sobre a palavra. Sobre a tua palavra, ele diz, eu lançarei as redes. E depois, sobre a tua palavra, ele caminha. Jesus disse, vem. E ele, sobre a palavra que Jesus dera a ele, ele caminhou por sobre as águas. Tudo que eu e você precisamos é o quê? Da palavra. Aonde não há temor, não há palavra. Não há revelação. Eu disse aqui no domingo, que nos dias de Eli era um sacerdote. Mas ele perdeu o temor do Senhor, se tornou um pai permissivo. Ele sabia o que era mal, e ele permitia que os seus filhos se prostituíssem na porta do templo. Imagina, da tenda, da congregação. Quando as pessoas vinham oferecer sacrifício, os filhos de Eli roubavam do sacrifício e tomavam para si. Imagina o nível de abominação. Quando as pessoas traziam as oferendas e os sacrifícios, os filhos de Eli, que eram sacerdotes também, eles tomavam para si, eles roubavam. E a Bíblia diz que Eli se torna permissivo. Simplesmente dizia assim, não é bom, filhos, o que vocês estão fazendo. O que não é bom? Pega o chicote, meu irmão. Ué, corrige. Não é bom o que vocês estão fazendo. Não é boa a fama de vocês e não tem corretivo. O que aconteceu? O que aconteceu? A lâmpada do tempo foi o quê? Apagando. Ó, meu irmão, a lâmpada fala de brilho. A lâmpada fala da revelação, é a luz. A pior coisa é andar em trevas. A Bíblia diz, se a luz que há em ti são trevas, com o grande são tais trevas. Ó, se a luz que está em ti são trevas, com o grande são tais trevas. E a Bíblia diz que naqueles dias, por causa que eles perderam o temor do Senhor, a palavra se tornou rara e as visões já não eram frequentes. Não havia o quê? Temor. Aonde não há temor, não há manifestação de salvação. Onde não há temor, não há livramento da parte de Deus. O sábio disse assim, olha, eu quero resumir tudo para vocês. Faz o seguinte, teme a Deus. Honra o que Deus honra, abomina o que Deus abomina. Nós entendemos e sabemos o que é bom,
o que é mal, o que é certo, o que é errado. Todos nós temos em nós e dentro do nosso espírito entendemos e compreendemos o que é certo e o que é errado. Deus se revela, Deus se manifesta àqueles que temem a Ele. Observe comigo Atos capítulo 10, os versos 1 e 2. Atos 10, 1 e 2. Atos 10, 1 e 2 diz assim: um homem em Cesareia, por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Havia um homem. Diz o texto do versículo 2, o que diz? Ele era o quê? Piedoso, mas apenas piedoso? Não, ele era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa. Ele era um centurião romano, um gentil. Piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, e fazia esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Cerca da hora 9 do dia, viu que claramente em uma visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e lhe dizia: olha só o que ele vai receber. Ele vai receber instrução da parte de Deus através do seu anjo. E por que ele vai receber a instrução da parte de Deus através do anjo? Porque ele temia a Deus. Deus está dando a nós instrução nesses dias. E a instrução está saindo do altar. Porque Deus nos ama e vê em nós o seu temor. E vamos ser ampliados ainda mais. Porque Ele quer se revelar de uma forma que nunca experimentamos. Num nível de revelação, de entendimento, para o conhecimento de Deus. Depois você continua lendo o capítulo 10. O que vai acontecer? A salvação veio à casa de Cornélio, porque ele temia a Deus. Ele temia a Deus. Olha só o que diz 1 Coríntios, capítulo 1. Aqui fala a respeito de sabedoria, a sabedoria deste mundo. A sabedoria deste mundo. 1 Coríntios 1, 20 e 21 diz assim. 1 Coríntios 1, 20 e 21. Onde está o sábio? Onde está? É uma pergunta. Onde está o sábio? Onde o escriba, onde o inquiridor deste século, porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Olha só, porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Ó, a sabedoria do mundo se tornou louca nesses dias. Pessoas se prepararam, se capacitaram, se aperfeiçoaram, fizeram treinamento, coach e tantas outras coisas. E tem gente ainda fazendo, e pode fazer, não há problema em fazer. Mas uma coisa é certa, você precisa confiar no Senhor e não na força do seu braço. Eu disse que as pessoas mais assustadas e apavoradas esses dias são aquelas pessoas que vinham caminhando, desenvolvendo tudo na força do braço. Tudo na força, eu sou bom, eu faço, eu aconteço, eu tenho minhas conexões, eu sei fazer, eu aprendi, eu desenvolvi técnicas, eu desenvolvi ferramentas. Deus está falando, eu vou confundir. A loucura vai se tornar loucura, esse tipo de sabedoria. De repente não tem mais o que fazer. Aí, digo o quê? Assustados. Mas o que diz o outro versículo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo pela sua sabedoria não conheceu a Deus. É impossível conhecer a Deus através da sabedoria humana, é impossível. Não existe sabedoria humana que possa levar alguém ao conhecimento de Deus. Eu contei aqui o testemunho de Jim Bakker, vou repetir. Jim Bakker foi um dos maiores televangelistas dos Estados Unidos. Um homem de grande influência, no auge do seu vigor. A soberba chegou ao seu coração. O maior canal de televisão gospel dos Estados Unidos era dele, com os melhores equipamentos. Ele construiu um parque chamado Heritage Center, como a Disney. Movimentava milhões e milhões de dólares. Ele estava vivendo o ápice. Ele caiu no pecado da imoralidade. E ele transgrediu o fisco. Fez coisas que não devia com o fisco. Aqui no Brasil, essas coisas de fisco, mais ou menos se ajusta, já ajeita. Mas lá é cadeia.
E ele, um pregador de renome, foi para onde? Para o cárcere. Foi condenado. Perdeu a esposa, perdeu a família, envergonhado. Foi para o cárcere, condenado a 6 ou 8 anos de prisão. Ele pede que John Bevere vá visitá-lo. E quando John Bevere chegou na cadeia, ele veio, abraçou John Bevere chorando e ficou abraçado por muito tempo. Depois ele se afastou um pouco, disse assim: John, eu não estou aqui por causa do juízo de Deus. Olha isso. Não foi o juízo de Deus que me trouxe para esta prisão. Foi a misericórdia de Deus, porque eu estava indo para o inferno. Ele era um pregador. Ele reconhece, diz: eu estava indo para o inferno. Ele falou: John, eu nunca deixei de amar a Deus, mas eu perdi o temor de Deus. O temor de Deus, quer dizer, é o que nos livra do mal. O temor do Senhor é o que nos livra de pecar. O temor do Senhor é o que nos livra do pecado, nos afasta do pecado. É o temor do Senhor. Quando perdemos o temor do Senhor, já não há freio, não há limite. E nós avançamos todos os sinais. Eu percebo no meu coração que Deus quer fazer algo tão extraordinário, tão glorioso. O avivamento jorrando pelas ruas da cidade. Eu acho que a 14 de julho já foi reformada para isso. A glória de Deus, como um rio que vai inundar a cidade, saindo deste lugar. Queridos, nós seremos processados no temor do Senhor. O pastor Breno me passou um texto do John Bevere. Ele veio ao Brasil, ele ficou muito feliz por ter recebido um convite para vir ao Brasil. Ele nunca tinha vindo ao Brasil. Ele estava já em outras nações, e ele fez uma viagem voltando para os Estados Unidos, mas de imediato ele vinha para o Brasil. E ele veio ministrar em 3 grandes cidades do Brasil. A primeira cidade foi Brasília. E quando ele chegou em Brasília, na primeira noite foram pegá-lo no hotel. Ele foi muito bem recebido, com muita honra. E quando ele chegou no auditório, era um auditório muito grande, ele disse que tinha cerca de 4.000 pessoas, muitos carros. E ele chegou, tinha um louvor perfeito, perfeito. Os instrumentos, os cantores. Mas ele disse, não tinha nada da presença de Deus. Vazio. As pessoas andando, conversando, era uma coisa de louco. Ele falou, nunca vi um negócio desse. A irreverência no auditório. Aí alguém subiu na plataforma para pregar, a irreverência continuou do mesmo jeito. Na hora da oferta, a irreverência aumentou mais. E aquilo ali foi incomodando ele. Falou, não tinha a presença de Deus. Um lugar onde não existe a presença de Deus não serve para nós. Imagina. Não existe nada mais terrível do que não ter a presença de Deus. E alguém tão espiritual fala assim, não, apóstolo, Deus habita em mim, Deus habita em mim. Se torna palpável, a gente sente a presença de Deus. É só quem não tem sensibilidade para não ter essa percepção. E depois, quando fizeram todo aquilo, a conversa continuou, aquele barulho, e depois o chamaram. E ele ficou parado na plataforma por mais de 1 minuto, até que as pessoas foram desconfiando e parando. Ele, se entrasse aqui o presidente da República, ou um dos principais jogadores da seleção brasileira, é possível que todos se voltassem para ele. Deus estava neste lugar, está neste lugar, e ninguém se volta para ele. Como num culto de louvor e adoração, alguém fica no celular, passando mensagem, recebendo mensagem. Olha aonde chega a indiferença. O louvor são 2 cânticos, então eu vou chegar um pouquinho depois, porque na verdade eu gosto da palavra. Não tem temor de Deus, não vou oferecer nada a Ele. Eu creio, queridos, que Deus está falando. Eu não sei se você está ouvindo, mas
É perceptível Deus falando conosco. E ele começa falando em mim e através de mim, e primeiro em mim mesmo. Interessante, eu dirigindo o meu carro, meu irmão, não tem como você se desconectar. E há um clamor no meu coração. Há um clamor no meu coração pela presença de Deus. Há um clamor no meu coração para que a glória de Deus venha sobre nós. E Deus deseja, Ele quer se manifestar, mas Ele vai se manifestar onde há temor. Onde há temor. Não toque naquilo que é de Deus. Deus confiou, preste atenção, já vamos encerrar. Deus confiou o jardim do Éden a Adão e Eva. Deus confiou a eles. Deu a eles o domínio, entregou a eles. Vocês vão governar sobre todas as coisas. Vocês podem comer de todos os frutos. Mas do fruto que está no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal, deste vocês não devem comer. Porque no dia em que vocês comerem, certamente vocês hão de morrer. O que a serpente disse? Isso não é bem assim. Sabe por que Deus está falando isso para vocês? Porque Ele sabe que no dia que vocês comerem, vocês se tornarão iguais a Ele. Despertou os olhos, sentimentos, e ela foi experimentar para ver se aquilo era verdade. Se o que Deus havia falado era verdade, ou o que a serpente tinha falado era verdade. Ela acreditou mais na serpente do que em Deus. Adão e Eva acreditaram mais na serpente. Foram expulsos. Presta atenção. Deus confia a nós, Ele tem confiado a nós muitas coisas. Dê a Deus o que é de Deus. Jesus disse: dê a César o que é de César. Dê a Deus o que é de Deus. Porque a Bíblia diz que o dízimo é do Senhor. O dízimo é do Senhor. Alguém pode dizer assim: poxa, apóstolo, mas o que eu ganho é tão pouco. Se você for fiel no pouco, Deus te coloca sobre muito. Agora tem pessoas que pensam assim: poxa, eu recebi 200, 300, 400 mil, 1 milhão de reais. Poxa, eu tenho que dizimar 100 mil reais. Eu pergunto para você: você quer que Deus confie a você 10 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil, 200 mil, 1 milhão? Ou você quer que Deus confie a você 1.000 para você dizimar de 1.000? Eu vou encerrar com um texto que está em Malaquias. Daí no domingo nós vamos prosseguir um pouco mais, se Deus permitir, na quarta-feira um pouco mais. Mas eu vou mostrar para vocês, para encerrar, Malaquias, capítulo 1. Malaquias, capítulo 1. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Aqui é o fechamento, e Deus vem para confrontar a nação de Israel, a descendência de Jacó. Jacó fez uma aliança com Deus. Jacó fez uma aliança com Deus. Fez um pacto em Betel. Se o Senhor me abençoar, se o Senhor for comigo nesta viagem, me guardar, me der pão para comer, vestes para vestir, o Senhor vai ser o meu Deus, e sobre tudo eu te darei o dízimo. Deus falou: fechado. E Deus o abençoou, Deus o enriqueceu. E ele estava lá. Deus falou: agora chegou a hora de você voltar para Betel e viver o pacto. Agora, quando Deus vai fechar o ciclo para a nação de Israel, fechando Malaquias, diz: vós, ó filhos de Jacó. Não chama filhos de Israel. Ele tinha recebido um novo nome quando ele passou pelo Val de Jaboque. Você não vai se chamar mais Jacó, você vai se chamar o quê? Israel. Por que no capítulo 3, versículo 10, vem ali: vós, ó filhos de Jacó? Porque eles tinham recebido uma identidade de Israel, o novo nome chamando Israel, mas o comportamento deles era o comportamento de Jacó, usurpador. Ele tirava, o usurpador é aquele que pega o que não é dele para si. Então ele vem e confronta a nação dizendo: olha, vós, ó filhos de Jacó.
Vocês não são consumidos. E aí ele vai falar, porque eu não mudo. Deus, ele é fiel. Agora observe aqui, no capítulo 1 de Malaquias, versículo 6. Diz assim: o filho honrará o pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito? Olha só, respeito. Temer a Deus é respeitá-lo. Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos, a vós sacerdotes que desprezais o meu nome. Mas vós perguntais, em que desprezamos nós o teu nome? Em que nós estamos desprezando o teu nome? Eles ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis, em que te havemos profanado? Esse povo era muito cara de pau, né? Deus está falando, eles estão perguntando para Deus o que nós estamos fazendo de errado. Nisso que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Agora o versículo 8, ele diz, quando trazeis o animal cego para o sacrificardes, olha só, quando vocês trazem o animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ou o doente, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, terá ele agrado em ti e te será favorável, diz o Senhor dos exércitos. O 9, agora suplicai o favor de Deus, para que ele se compadeça de nós. Com tal oferta da vossa mão, aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos exércitos. Olha só, o melhor da sua vida, da sua essência, é para Deus. Preste atenção, ouça aqui. O melhor da sua semana, é para Deus. Tem gente que faz todos os dias, né? Domingo é segunda, segunda é domingo, domingo é terça, terça é quarta. Não tem dia. Deus entende, né? Afinal de contas, é a hora de trabalhar. E qualquer válvula de escape a pessoa negocia, despreza Deus. Queremos o favor de Deus. Então respeita a Deus. O melhor da sua essência, da sua vida, do seu vigor é para Deus. Os melhores momentos do dia é para Deus. Todas as outras coisas, elas serão acrescentadas. O melhor, se Deus te deu R$100, 10 é dele. Ele fala, viva com 90. Se Deus tivesse estabelecido o contrário, falou, olha, eu vou te dar 100 e você vai me devolver 90 e você vai viver com 10. 10 seria suficiente para você viver abundante aqui na terra. Mas ele não fez isso, foi o contrário. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Onde há temor, há estabilidade. Onde há temor, a abundância de salvação. Onde há temor, a sabedoria. Onde há temor, há conhecimento. A chave do tesouro é o temor do Senhor. Vamos orar? Fica sentadinho mesmo, não precisa levantar. Eu quero que você se coloque diante de Deus. Não tem como você vir ao altar, fazer. Não, você vai onde você estiver aí. Faça uma consagração a Deus. Fala, Deus, eu quero consagrar a minha vida, sem reservas. Quero consagrar a minha casa, eu quero consagrar a minha família, eu quero consagrar as minhas finanças, eu quero consagrar o meu tempo. O melhor do meu dia vai ser para o meu Deus, o melhor da minha semana vai ser para o meu Deus. Eu o louvarei, eu o exaltarei, o melhor do meu vigor vai ser para Deus. Faça uma oração de consagração, de entrega. O Espírito de Deus está neste lugar e Ele está ministrando aos nossos corações. Ó Deus, te adoramos e te bendizemos. Te agradecemos, ó Pai, pelo teu cuidado. Te agradecemos pelo teu amor. Te agradecemos porque o Senhor tem falado conosco, se revelado a nós. Pai, o meu clamor e a minha oração é que o temor venha sobre nós de tal forma, ó Deus, que, ó Deus, tenhamos medo de ultrapassar limites. Deus, é o meu clamor e a minha oração. Ó Deus, ministra aos nossos corações. Deus, nos lares, em cada casa, que haja temor dentro dos lares, que não haja contaminação, ó
Ó Deus, vem com teu sangue, nos lavando, nos purificando. Perdoa, ó Deus, os nossos pecados. Perdoa, Deus, os nossos pecados. Lava-nos, ó Deus, purifica-nos. Ó Deus, nós nos voltamos para Ti. Eu te agradeço, ó Pai, por este tempo. E eu invoco a bênção do Senhor, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém.